Então, livro de Lucas, capítulo 13, versículo 10, título da palavra: Milagres que Libertam. Se você puder ficar de pé para a gente ler, eu te agradeço. Quem achar e puder dizer amém, eu te agradeço. Diz assim: certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Andava encurvada havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse: mulher, você está curada de sua doença. Então ele a tocou e no mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou indignado porque Jesus a tinha curado no sábado. Há 6 dias da semana para trabalhar, disse ele à multidão. Venham nesses dias para serem curados e não no sábado. O Senhor, porém, respondeu: hipócritas, todos vocês trabalham no sábado. Acaso não desamarram no sábado o boi ou o jumento do estábulo e o levam dali para lhe dar água? Esta mulher, uma filha de Abraão, foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Não deveria ser liberta, mesmo que seja no sábado? As palavras de Jesus envergonharam seus adversários, mas todo o povo se alegrava com as coisas maravilhosas que ele fazia. Lindo, né? Que texto lindo. Se assente, feche sua Bíblia, feche os teus olhos. Espírito Santo, a liberdade e a legalidade. Só peça a Ele para falar com você. Diga o quanto você está desejoso, desejosa, ansioso e ansiosa para que a palavra fale ao seu coração. A liberdade aqui. O Senhor tem liberdade. O Senhor tem legalidade de falar ao nosso coração. Nos ensina, nos instrui, nos inspira, nos move de acordo com a tua santa e poderosa palavra nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Cada um de nós chegamos aqui hoje com uma história. Cada um tem uma história. Alguns uma história de superação, outros de perdas, alguns de conquistas, outros estão vivendo uma história de um processo de transformação. Cada um de nós chegamos hoje com uma história. É importante lembrar e frisar que nossas escolhas ao longo do nosso caminho geraram resultados que nos tornaram as pessoas que nós somos hoje. Não tem como fugir da lei da semeadura. Escolhas, sejam elas boas ou não tão boas, nos formaram, nos geraram como pessoas e nos fazem hoje colher exatamente o resultado que nós temos. Durante a nossa caminhada, a gente também vai ter que aprender a lidar com o efeito de escolhas que não são nossas, mas que nos atingem diretamente, que afetam a nossa vida diretamente, porque a gente está envolvido no contexto. Eu tive um momento da minha vida que fui afetado diretamente por uma escolha que não fui eu que tomei. E afetado ao ponto de que as escolhas que eu estava tendo estavam sendo reflexo do resultado de uma escolha que eu não tomei. Deu para entender? Quantas vezes a gente faz assim? A gente toma uma atitude, tem uma escolha resultante de uma decisão e uma escolha que alguém tomou e afetou diretamente a nossa vida. O problema não é escolher, porque a gente vai ter que escolher. O problema é escolher errado. O problema é se posicionar de forma errada. Eu brinco, eu não tenho problema nenhum com isso. Todos vocês aqui, ou pelo menos a maioria, sabe. Eu fui aquele menino
deixado na casa dos avós para ser criado por eles. Meus pais escolheram se separar. Eu não pude interferir e dizer para eles não ou sim. Eu simplesmente fui resultado da escolha deles. E chegou um momento lá na minha vida que aquilo estava trazendo um peso sobre mim. Eu estava me tornando escravo daquilo, estava sofrendo com aquela decisão, com muitos questionamentos, até o dia que eu entendi que eu podia fazer as minhas próprias escolhas, e que a minha pastora me disse: você vai ser o que você não teve, e você vai viver aquilo que você não viveu. E eu entendi que eu tinha nas minhas mãos o poder de escolher aquilo que eu seria diante do Senhor, e entender que Jesus era a minha fonte. E as minhas escolhas por Jesus não me fizeram ficar longe de situações difíceis, porque no ciclo da nossa vida e no ciclo da caminhada da nossa história, a gente vai ter que lidar com situações das mais diferentes e mais diversas. Tem pessoas que durante a sua história carregam, como eu disse aqui, marcas de milagre. Pessoas que enfrentaram durante um momento da sua vida uma terrível enfermidade, mas tiveram fé e foram lá e receberam a cura. Então isso marcou a história dela. Outras pessoas passaram talvez por momentos financeiros totalmente difíceis, desequilibrados, mas Jesus entrou na história dessa pessoa, a casa ficou em ordem, as finanças ficaram em ordem e houve prosperidade. Outras pessoas talvez vêm de uma família totalmente desestruturada emocionalmente, como foi a minha lá atrás, e Deus restitui, Deus muda a história, e elas hoje têm uma família restaurada. Outras pessoas carregam talvez o estigma de uma vida profissional que nunca dá certo, mas chega um momento, ela encontra Jesus e tudo se transforma. Fato é que nós vamos enfrentar as mais diferentes dificuldades. Aqui a questão é, a gente tem que ter coragem de se posicionar e enfrentar problemas difíceis. A gente não pode trazer sobre a nossa vida peso do problema, porque a partir do momento que eu aceito o peso do problema, eu travo a minha vida. Eu fico girando em círculos, eu não consigo avançar. Eu tenho que entender que eu vou enfrentar problemas, eu vou enfrentar dificuldades, mas eu preciso de coragem, posicionamento para lidar com cada um deles. Vai ser fácil? Não. Provavelmente você tenha medo, provavelmente você chore, provavelmente você não queira se posicionar. Talvez ainda que você se posicione, você pense: será que realmente eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Mas a gente precisa ter coragem para lidar com situações difíceis. Olha para alguém e diga para essa pessoa: você precisa de coragem para lidar com situações difíceis. Diga isso para alguém, não fica? Tem pelo menos uma pessoa perto de você. Então olha para alguém e diga: ó, tenha coragem para lidar com situações difíceis. Sabe por quê? Olha para mim. Tem pessoas que, se enfrentarem um problema de saúde, gente, ela vai se posicionar, ela vai orar, ela vai clamar, e cara, aquilo não abala a pessoa. Ela recebe a cura e ela testemunha. Mas muitas vezes a mesma pessoa que consegue se posicionar para receber uma cura, se ela passar por um problema financeiro, ela se desestabiliza. Toda aquela coragem e fé que ela apontou e direcionou a vida dela para viver um milagre na vida física, na saúde, ela não consegue aplicar na finança, ela fica perdida, ela fica desequilibrada. Tem gente que lida muito bem com problema de saúde, tem gente que lida muito bem com um problema financeiro, mas se tiver um problema na família, fica totalmente perdida, desestabilizado. Não consegue se posicionar, não sabe o que fazer. A vida vai trazer diversas circunstâncias que a gente vai ter que enfrentar. É fato de que nós somos impactados de formas diferentes por problemas diferentes.
Eu sinto o problema de saúde de um jeito, você sente de outro. Me impacta de um jeito, impacta você de hoje. O problema familiar me impacta de um jeito, impacta você de hoje, de outro. Nós somos seres humanos, cada um tem um tipo de sentimento, cada um tem um tipo de intenção e de reação. Mas o que a gente tem que aprender a policiar é a nossa fé sobre tudo isso. Você pode sentir mais do que outra pessoa sobre a saúde. Você pode sentir mais do que outra pessoa quando você tiver um problema financeiro. Não tem problema. Porque cada um vai reagir e sentir realmente como ele é. A grande questão é entender que a fé, ela precisa ser firmada em Cristo Jesus. Porque a fé não é circunstancial. A fé não depende daquilo que eu sou. A fé está baseada naquilo que Ele é e naquilo que Ele fez por nós. Quando eu entendo que a minha fé não está baseada nas minhas dores, nas minhas limitações, naquilo que eu sou, eu entendo que por mais que eu sinta mais dor do que outras pessoas em algumas áreas específicas, eu vou conseguir lutar contra tudo aquilo, por mais difícil que seja, porque eu me posicionei contra a dificuldade, porque a minha fé está firmada em Cristo Jesus. Quem está entendendo isso comigo, diga amém. Vão existir inúmeras situações da sua vida que você vai precisar aprender a se posicionar, usando uma fé firme. Eu preciso te dizer algo aqui agora, que talvez soe estranho, mas é a forma mais simples de te explicar isso. A sua fé não pode ter muleta. Sua fé não pode ter muleta. Por que uma pessoa usa a muleta? Tem problema usar muleta, mas ela usa a muleta para se apoiar. É isso ou não é? Sim. Então quando eu digo para você de uma forma muito simples, você não pode ter uma fé muleta, apoiada numa muleta. Você não pode ter uma fé circunstancial. Uma fé que está em situações, em pessoas. O que eu vou dizer daqui agora, nos próximos minutos, eu corro um sério risco, mas eu tenho muita consciência do que eu vou dizer, e eu não tenho problema nenhum no que eu vou dizer. Sabe qual foi o grande problema nos últimos anos da igreja evangélica com relação a ter uma fé muleta, uma fé apoiada em circunstâncias? Os próprios pastores da igreja. Eu não estou falando isso porque eu quero me achar... Não, eu errei também, falhei também. Mas durante muitos anos, foi colocada na cabeça das pessoas que frequentam a igreja, ou as igrejas, que você tem que ir em tal lugar, para tal pessoa orar por você. Ai, eu preciso ir lá, porque se eu for lá, e o pastor fulano orar por mim, aí o milagre vai acontecer. Eu não sei a Bíblia que você lê, mas aqui eu leio e diz que quem faz milagre é Jesus, não é o pastor. A que eu leio não sou eu não. Mas é cômodo para dominar, para ter poder. Não, você tem que vir aqui, porque se você vier aqui, eu vou fazer, eu vou falar. É uma fé apoiada em coisas circunstanciais. Ei! Você tem que ter um lugar para congregar, você tem que ter um pastor para te pastorear, você tem que ter um lugar para te chamar de casa espiritual, lugar onde você vem para adorar a Deus. Mas a sua fé não pode estar firmada em mim e nem no nome que está lá fora. Tua fé tem que estar em Jesus. Ai, vamos lá. Eu vou rasgar mesmo, eu não estou falando de A, B ou C, tá? Estou falando de forma geral. Vamos na sexta-feira forte. Porque na sexta-feira forte é um negócio, quer dizer que os outros são fracos. Ah, é isso? Quer dizer que o culto de quinta é fraco porque não chama sexta-feira forte. O culto de domingo é fraco porque não chama domingo forte. Ah, é o nome que faz ser diferente? Peraí, não é a minha Bíblia. A minha Bíblia diz que Jesus ele está presente onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas o nome dele. E quem faz milagres, quem liberta, quem cura e quem transforma é Jesus. É Ele. Ai, eu vou lá porque estão dando lenço da unção. Vou levar a rosa para minha casa.
Eu lembrei à tarde. Vou levar lá porque vão dar a vassoura de fogo para mim varrer a minha casa. Não, fui lá. Fui lá porque eles estão dando lá a pilha ungida da fé. E aí toda vez que eu estiver fraco, eu vou pegar a pilha e falar: Senhor, a unção, Senhor, me fortalece. Que raio de fé é essa? Que raio de fé é essa que eu preciso apoiar a minha fé em objetos, a minha fé em circunstâncias, a minha fé em subterfúgios totalmente corruptíveis e falhos? Ou sua fé está em Cristo ou não está. Ou está no poder do nome de Jesus ou não está. Escute, você precisa de pessoas que orem com você, que orem por você, que intercedam por você. Mas a libertação, o milagre, a cura, a transformação que você precisa não vai acontecer se pastor A orar, se pastor B orar, se tal igreja, se você estiver no ambiente de tal igreja, se você fizer isso assim, assim que o homem está mandando você fazer. A libertação sempre vai estar no final de uma oração feita no nome de Jesus. Quando a sua fé está firmada nele. Olha o que diz o livro de João, capítulo 14, versículo 12. João 14, 12. Segura o 12 um pouquinho, tá? Aí a gente vai ler o 12 e o 13. Eu lhes digo a verdade: quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Segura o 12. Vamos ler. Eu lhes digo a verdade: quem crê em... Peraí. Falou que os pastores farão obras maiores que a que eu fiz? Olha o risco que eu estou correndo falar isso, mas eu tenho consciência do que eu estou falando, tá? Os diáconos, então. Não. Os ministros de louvor. Não. Quem crê? Quem crê? Isso é Jesus que está falando. Quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado. Quem crê em Jesus? Quem já ressuscitou o morto com a oração aí, diga amém. Eu nunca ressuscitei morto com a oração, não. Você ressuscitou, vou te abraçar agora. Que unção é transferível, né? A unção a gente transfere. Irmãos, Jesus ele falou assim, ó: se você crê nele, você fará maravilhas maiores, se você crer nele, você fará as mesmas obras que eu tenho realizado. Gente, eu nunca orei para um morto ressuscitar. Eu não cheguei nem nos pés dele ainda. E ele disse que para mim viver e ver milagres acontecendo, basta eu crer nele. E ele disse o quê? E até maiores, pois eu vou para o... Sabe o que Jesus estava falando? Eu fiz milagres, realizei libertações, agora estou dando autoridade para vocês fazerem. Eu vou, e agora continua em vocês. Você está entendendo que há sobre a minha vida e a tua vida autoridade e legalidade para alcançarmos e vivermos milagres no nome de Jesus? Por que a gente se apoia tanto em pessoas? Vou lá naquela igreja, porque aquela igreja tem 1000 pessoas lá e o negócio, sabe assim? Irmãos, não tem a ver com presença, é com o nosso eu, uma coisa dessa. Ou você acha que Deus olha lá do céu e fala assim: hoje eu vou na igreja de 1000 pessoas, na igreja de 10 eu não vou. Bom, onde estiverem 2 ou 3 reunidas, Ele estará. O mesmo Deus que opera onde tem 10, opera onde tem 100, opera onde tem 1000, opera onde tem 10.000, é o mesmo. O manifestar de Deus não está ligado simplesmente à quantidade de pessoas ou o ambiente apenas. Está ligado à disponibilidade do coração de cada pessoa que está sentada, buscando, crendo, confiando. Senão a palavra seria mentirosa. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estaria.
E aqui nesse lugar, nessa noite, é ambientes de milagres. Mas na igreja que tem no fundo aqui, eu não sei nem o nome dela, como é que chama essa igreja aqui? Sei lá. A igreja aqui. Tem uma igreja no fundo da nossa igreja. Deus está ali, Deus opera milagres ali. Ali na frente tem, acho que é Brasil para Cristo, Deus opera. A Universal está lá, Deus opera milagres lá. A Sara é a nossa terra, a Quadrangular está para cá, a Assembleia de Deus, Deus opera milagres lá. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele estaria. Então por que você vem aqui? Se Deus está em todos os lugares, se Deus opera milagres, por que você vem aqui? Se Deus se manifesta em todas as igrejas, por que você vem aqui? Olha o risco, hein? Porque você consegue se conectar a Deus nesse lugar. Porque o ambiente desse lugar faz com que você se conecte. Porque você se conecta à adoração e consegue entregar o seu louvor. Porque a forma que a gente transmite a palavra faz sentido para você e você se conecta a Ele. Quem entendeu isso, diga amém. O ambiente é isso. A atmosfera é isso, é onde eu consigo me conectar. É aquilo que faz bem para o meu entendimento, para o meu intelecto, que me faz sentir a presença de Deus de forma realmente perceptível, palpável. Eu entendi, eu consigo entender a presença de Deus da forma que é ministrada aqui, então eu escolhi vir aqui nesse lugar, assim como os outros irmãos escolheram estar em outros lugares. Porque para eles faz sentido estar lá, e para você faz sentido encontrar Deus neste lugar. Porque Deus se manifesta aonde buscam. Olha o versículo de número 13. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu o farei, para que o Filho glorifique o Pai. Existe poder na tua oração. Pastor, se ele falou que tem que crer, por que eu peço e o negócio não vai? Por que as coisas não acontecem? Por que parece que eu sempre me sinto pesado, me sinto sobrecarregado? Vamos lá. Livro de Mateus, capítulo 10, versículo 1. Você entendeu aqui que Jesus disse que se a gente crer, a gente faria maravilhas maiores até que a que Ele fez, amém? Agora olha aqui o que diz Mateus, capítulo 10, versículo 1. Jesus reuniu seus... o quê? Discípulos. Diga comigo assim, discípulos. E lhes deu autoridade para expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de enfermidade e doença. Espera aí. Quem que Jesus reuniu aqui? Discípulos. Ele disse para a multidão, olhou para a multidão e disse para a multidão: se vocês crerem, vocês farão maravilhas maiores que a minha. Mas na intimidade ele chamou os discípulos. Olhou para os seus discípulos da intimidade e lhes deu autoridade para expulsar espíritos, para profetizar cura, para verem libertação. Coloca Mateus 28, 19 para mim. Você vai entender o que Jesus disse aqui para nós. Não, 28, 19? Hã? Está 19:1. Eu abro aqui. Aí. Portanto, vão e façam de todas as... Segura aí. Jesus olhou para os seus e deu autoridade para os... E aqui Jesus comissionou os seus discípulos para fazerem... Puxa... Nós somos os discípulos de Espírito Santo do Pinhal. Sobre quem está a autoridade, poder no reino espiritual, para realizarem milagres em nome do Senhor, para que a cura chegue, para que a libertação chegue, ela foi delegada por Jesus para quem? Diga comigo, discípulos. Existe diferença entre discípulo e seguidor. Tem gente que quer seguir Jesus e ver milagre. Só vê milagre, conquista milagre quem é discípulo. Só discípulo tem autoridade para repreender e declarar cura. O discípulo recebeu essa autoridade de Jesus. Aquilo que foi delegado aos 12 é derramado sobre a nossa vida. Você escolhe, lembra do poder da escolha que eu disse aqui? Você escolhe o que você vai ser.
Você vai ser seguidor ou discípulo? Você pode ser seguidor a sua vida inteira e nunca se tornar discípulo. Você pode estar no meio da multidão a vida inteira e nunca ser discípulo. Porque o seguidor, a hora que não gosta, vai embora. O seguidor, a hora que não quer mais, a hora que se cansa, não vem, não participa. O discípulo está perto quando não está bem. O discípulo está perto quando está contente. O discípulo está junto quando está doendo. O discípulo está junto quando está celebrando. Não importa a circunstância, o discípulo não vai embora, o discípulo permanece. O discípulo está junto. Você escolhe o que você vai ser. Você escolhe o que você está sendo na caminhada. Senhor, eu preciso de libertação. Escolha ser discípulo. Vai ter autoridade sobre a tua vida. Mas entenda que o nome de Jesus, quando nós fazemos uma oração, quebra cadeias. A gente cantou sobre isso aqui. Desfaz todo o peso, desfaz todas as amarras. Toda a opressão cai por terra. Mas a libertação real é um processo constante. Livro de João, capítulo 8, versículo 31. João 8, 31. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus... Serão, né? Vocês verdadeiramente... Vocês são mesmo, verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. O discípulo está perto, o discípulo produz o que o mestre ensinou. Agora o versículo 32, João 8, 32. João 8, 32 mesmo, o próximo. Obrigado. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. A libertação que você precisa não está ligada a uma pessoa, não está ligada a um ambiente apenas. A libertação que você precisa está ligada à verdade chamada Jesus. É claro que existe uma atmosfera nesse lugar mais propícia para que o milagre aconteça, porque creio que todos nós estamos crendo que o milagre vai acontecer, amém? É diferente, mas está em você, está sobre a tua vida a autoridade para viver isso. É necessário buscar a verdade, é necessário viver a verdade de forma constante, para que a libertação seja algo real e verdadeiro sobre a nossa vida. A gente vai entender que quando Ele nos liberta, nós somos livres do peso. Tem muita gente que não consegue viver a libertação, ainda que creia, ainda que conheça a verdade, ainda que saiba quem Jesus é. Ela não alcança a libertação porque ela vive debaixo de um peso. Olha o que diz o próprio livro de Lucas, capítulo 13, versículo 16, que a gente leu. Lucas 13, 16. Diz assim, ó, o Lucas 13, 16, que foi o texto base da nossa pregação aqui. Esta mulher, uma filha de Abraão. Jesus reconheceu. Jesus olhou para todas as pessoas que estavam em volta, criticando porque ele tinha curado aquela mulher. E ele apontou para ela: ela é filha de Abraão. Ela não é qualquer pessoa. Ela é herdeira da promessa. Ela tem uma promessa sobre a vida dela porque ela é filha de Abraão. Ela conhece quem Deus é. Ela sabe quem Deus é. Quantas vezes acontece exatamente isso conosco? A gente sabe quem Deus é. A gente sabe que Ele tem autoridade. A gente sabe que Ele tem poder. Mas a gente fica debaixo do peso de um problema. A gente carrega um peso que já não é mais necessário carregar, mas a gente está insistindo. Sabe o que eu aprendo aqui? Pessoas de fé também têm problema. Pessoas que sabem que Jesus Cristo é o Senhor de suas vidas também têm problema. Também enfrentam dias difíceis. Pessoas de fé também enfrentam crises emocionais. Pessoas de fé também têm problema na sua família. Pessoas de fé também se cansam. Pessoas de fé também sentem medo. Pessoas de fé também querem desistir. Pessoas de fé também querem fugir. Pessoas de fé também ficam doentes. Pessoas de fé também precisam de milagres. Precisam de libertação. A grande diferença não é a tua necessidade, mas é como você vai se posicionar diante dela. Ou ela me mata, ela me domina, ela me oprime,
ou eu me posiciono em fé contra tudo isso? Eu escolho. O poder da decisão está sobre a minha vida. Esta mulher, mesmo sendo filha de Abraão, estava há 18 anos debaixo de um problema. E precisa ficar claro para nós que o que ela estava enfrentando era um problema de ordem espiritual, que afetava o físico dela. Ela não tinha um problema congênito de coluna, ela não tinha um problema nas articulações, ela não tinha um problema ósseo, ela não tinha um problema muscular. Ela estava debaixo de um espírito de enfermidade. E Jesus, é claro, ao olhar para aquelas pessoas que estavam indagando porque ele tinha curado ela, ele diz assim: Satanás prendeu esta mulher durante 18 anos. Tem gente que está preso por Satanás e ainda não percebeu. Está tentando resolver o problema da sua vida com tratamento A, com remédio A. Não estou falando contra, mas eu quero que você entenda isso, pelo amor de Deus. Está tentando fazer A, B, C, D, já te deram receita de tudo quanto é coisa. Mas é espiritual. É preciso se posicionar no reino espiritual. É preciso usar a voz da fé. 18 anos enfrentando um problema que estava ali latente todos os dias, que a limitava. Mas Jesus olha para ela e diz: ela é filha de Abraão, ela merece, ela deve ser curada. Ela enfrentou tudo aquilo e nos dá uma lição. Aonde que ela estava no sábado? Diga comigo: na igreja. Mesmo enfrentando há 18 anos o mesmo problema, ela não desistiu de estar na casa do Senhor. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. O que muitas pessoas fazem quando enfrentam um problema? Está difícil, está ruim, estou desanimado. 18 anos enfrentando o mesmo problema, e ela escolheu num sábado: eu vou para a casa do Senhor. Eu vou para lá. E talvez para ela foi só mais um dia que ela foi para a igreja, porque ela escolheu naquela manhã não desistir. Ela escolheu talvez naquela manhã não reclamar. Talvez ela escolheu naquela manhã confiar, esperar que Deus iria olhar para ela. Ela escolheu permanecer fiel. Talvez para ela seria só mais uma manhã, mas naquela manhã Jesus estava ali. Talvez a gente saia de domingo para vir para o culto e a gente fala: eu vou no culto do domingo, é só mais um culto. Jesus está dizendo assim: eu estava te esperando aqui. Sabe o que Jesus fez com aquela mulher? Porque Jesus não disse para ela que ela era uma mulher que estava com espírito de enfermidade advindo de um demônio. Jesus não disse para ela que ela estava presa por Satanás há 18 anos. Foi para ela que Jesus disse? Não. Jesus olhou para ela e disse o que para ela? Seja curada da tua enfermidade. Sabe o que Jesus fez com ela? Tirou o peso. Sabe o que Jesus faz conosco? Tira o peso. Mas tem gente que insiste em carregar um peso que já não precisa ser mais carregado. Então escute o que eu vou te dizer. Pare de carregar pesos desnecessários. Por mais que você tente ter escolhas assertivas, talvez você erre, talvez você falhe. Jesus não vai deixar de te amar. Ele continua insistindo em você. Então, se Jesus já te perdoou, se perdoe. Não mate a sua vida, não mate seu ministério, não mate a sua família, não mate os seus sonhos por não se perdoar. Jesus já te perdoou, então se perdoe. Decida olhar para frente, não olhar para as coisas que talvez você perdeu. Para com isso e olha para Ele. Levanta a tua cabeça e para de ficar pensando: ai, aconteceu esse problema, aconteceu essa dificuldade e agora minha vida não vai ser mais como antes. Então eu vou dizer para você: não vai ser, vai ser melhor, porque o Deus que você serve é Deus de restituição. Mas a gente tem que se libertar desse peso.
Creia que se Ele morreu na cruz por mim e por você e nos deu autoridade, o medo não pode nos dominar, a angústia não pode nos dominar. Nós não podemos ver presos em um ambiente de dor ou de sofrimento. Esses ambientes são ambientes de passagem. Eu posso sofrer, eu posso chorar, eu posso me angustiar, mas eu não vou ficar preso ali, porque o Senhor me libertou. Siga crendo, siga avançando, siga firme em direção a Jesus, olhando para Ele. E se ainda assim você falhar, se levante e diga para Ele de novo: eu continuo dependendo do Senhor todos os dias. Para de ficar tentando buscar justificativa. Ah, isso aconteceu porque eu fiz isso. Ah, eu estou vivendo um problema por causa disso, daquilo ou daquilo outro. Para de ficar tentando achar uma justificativa sobre aquilo que deu errado. Escolha fazer as escolhas certas agora. Escolha seguir olhando para Jesus agora. Coloca para mim, por favor, o Lucas capítulo 13, versículo 12. Deixa na tela para mim, por favor. Só para você entender a sequência do que aconteceu com Jesus e com ela. E que eu quero que você entre. Quem crê no ambiente de milagre aqui, diga amém. Eu quero que você crê no ambiente de milagre, de libertação nesta noite aqui. E tudo que a gente for narrando aqui agora é você e Jesus, amém? Olha o que diz aqui: ao vê-la, sabe o que eu aprendo aqui? Jesus se importa comigo. Jesus se importa com você. Tinha uma multidão ouvindo Jesus naquela sinagoga. Jesus olhou para ela e se importou com ela. Jesus hoje olha para você e se importa com a tua dor. Jesus se importa com aquilo que é importante para você. Ele está olhando para você. Olha o que diz o livro de Romanos capítulo 8, versículo 32. Depois a gente volta para isso. Vou dar um nó em você hoje, Ana Júlia. A gente volta para o 13:12. Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Se ele já fez o mais difícil, que foi dar o seu próprio filho para morrer em nosso lugar, as tuas necessidades básicas diárias, os teus medos, os teus traumas, as tuas dores, ele resolve assim, porque ele é Deus de milagre. Todas as outras necessidades serão supridas. Volta para mim no outro 13:12 de Lucas, por favor. Jesus se importa com você, Ele está olhando para você. Olha a sequência desse versículo agora. Jesus a chamou para perto. Joyce, vem cá. Você é uma boa atriz. Sobe aqui comigo. Jesus olhou para ela. Você é uma boa atriz? Então fica assim, ó, curvadinha assim, ó. Imagina que você tá. Isso é curvada? Eu não consigo. Ah, tá. Senhor, cura a coluna dela agora. É um asmático também, Senhor. Agora olha pra mim. Curvada. Curvada? Ela era curvada. Perguntei se era uma boa atriz. Não me quebra eu, Joyce. Olha pra mim. E ela olhou pra Jesus. Jesus tirou ela da multidão, trouxe ela para perto, olhando para ela, disse para ela: seja curada da tua enfermidade. Dá para você imaginar o ambiente? Dá para você imaginar o que passou na mente dela? Dá para você imaginar? Você está curada da sua doença. Olha o versículo 13 agora. Segura aí, vai ser curado, irmão, em nome de Jesus. Então imagina, Jesus vindo, tocando, endireitando ela. Dá para imaginar um ambiente de milagre? Jesus tocou, Jesus fez o milagre, Jesus sabia o que aquela mulher precisava. É com você que Ele vai fazer isso nessa noite. Ele olha para você, Ele te traz para perto e Ele toca sobre a tua vida. Vamos aplaudir a nossa atriz, obrigado. Ele a tocou. E a Bíblia diz o quê? Que no mesmo instante ela conseguiu se... e começou a louvar a Deus. Quem é marcado por milagre não tem outro caminho que não seja o da gratidão e o da adoração. O que Jesus fez com ela? Jesus curou ela, Jesus libertou aquela mulher. As pessoas vieram e ficaram sem saber o que estava acontecendo, maravilhadas. Aí vem a meia dúzia dos chatos, que nunca acreditam que Ele pode fazer. Aquelas pessoas que são sempre prontas para
apontar, que estão sempre prontas para duvidar, que estão sempre prontas para questionar. Então eu preciso te dizer nessa noite, talvez algumas pessoas próximas de você não celebrem a tua libertação, não celebrem o milagre da sua vida. Talvez algumas pessoas não consigam acreditar que você mudou, que você é uma nova pessoa, que Ele está mudando a tua história e te fazendo uma nova pessoa de fato. Porque essas pessoas têm um tipo de pensamento a seu respeito. Mas note um detalhe: Jesus tirou ela da multidão, olhou para ela e realizou um milagre na vida dela. A multidão e os faladores ficaram de lado e ela foi transformada. As vozes daqueles que duvidaram ficaram longe, não alcançaram ela. Jesus nessa noite está querendo te tirar do meio da multidão para fazer um milagre sobre a tua vida. Você crê? Você pode ficar de pé para a gente orar?